A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Eu sou o Anderson, mais conhecido como Irmão Moraes. Eu congrego na subsede ali no Parque Itamaraty e hoje eu fui incumbido pelo pastor Adalberto a ministrar essa lição de número 12 da nossa lição da Escola Dominical dos Jovens. Vocês bem sabem que durante esse trimestre estamos aprendendo acerca da oração. O tema do nosso trimestre é Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E o tema da nossa lição de hoje é a oração de Paulo aos Efésios, ou a oração de Paulo pelos Efésios. Na lição de hoje nós vamos estudar a oração que Paulo faz ali no capítulo 3 pela igreja. E é uma oração muito bonita, uma oração a gente vai ver na lição que é uma oração ousada, que precisava de fé e intimidade com Deus. Antes da gente entrar na lição, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse a Deus pedindo para que Ele venha nos dar entendimento e sabedoria, para que possamos entender essa lição tão boa, tão gloriosa que Deus nos enviou. Amém? Então curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é com grande satisfação, Senhor, que estou aqui para ministrar, Senhor, a Tua palavra, ensinar, Senhor, sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. Ensina-nos a orar, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos trazer entendimento, que o Senhor venha nos trazer sabedoria e que possamos, ó Pai, estar, Pai, ligados a Ti, com intimidade, com fé e com ousadia, e que assim como Paulo, Senhor, possamos também ter essa ousadia de orar por aqueles que precisam. Nos ajuda, Pai, nos dá graça, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Antes ainda de entrar na lição, eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre essa carta, a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Para quem não sabe, Paulo ele foi o primeiro apóstolo a pregar em Éfeso. Éfeso é a cidade dos Efésios. E ele foi o primeiro a estar ali, pregando o Evangelho de Cristo. Ele chegou ali quando estava terminando a sua segunda viagem missionária. E isso a gente pode ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Ele chega na cidade de Éfeso pelo porto e vai diretamente na sinagoga. E ali na sinagoga ele começa a pregar o evangelho. Só que nesse período ele não podia ficar por muito tempo. Então foi uma passagem rápida que Paulo fez naquela cidade. E aí ele já seguiu viagem rumo ao seu destino. Logo depois, quando Paulo vai para a sua terceira viagem missionária, ele chega de novo em Éfeso e fica ali por mais ou menos 3 anos pastoreando aquela igreja. Então, Paulo ele vai para Éfeso, instala uma igreja naquele local e ali ele começa a pastorear por 3 anos. Os historiadores dizem que essa cidade foi a que Paulo passou mais tempo pregando o evangelho e pastoreando a igreja. Isso foi muito importante, porque Éfeso ela é uma cidade, se a gente for ver no mapa, é uma cidade que fica num porto, ela tem um porto, e a partir daquele porto, várias pessoas vão ali para ir para outras cidades ali perto, como Colossos, as cidades ali da Ásia Menor. E quando Paulo está ali, ele acaba fazendo o quê? Uma igreja evangelística. Acaba formando pessoas para que fossem pregar evangelhos em outras cidades também. Por isso que essa cidade de Éfeso ela era tão importante no cunho evangelístico
e para que o evangelho fosse propagado para o mundo. Então, Paulo fica ali por 3 anos, e logo depois desses 3 anos, ele segue sua viagem e vai para Macedônia e Grécia. Só que ele deixa aquela igreja uma igreja forte, uma igreja próspera. Depois, quando Paulo é preso em Roma, ele recebe as notícias daquela igreja, né, de Éfeso. E aí é nesse contexto que Paulo decide escrever a epístola. Paulo decide escrever a epístola aos Efésios. E aí nessa epístola, o principal propósito dela são 3, né? Que tem 3 propósitos dessa epístola. Eu vou ler aqui, ó. O primeiro propósito é ensinar a respeito da igreja como corpo de Cristo, composto tanto de cristãos judeus como de cristãos gentios. Então, a gente vê que Paulo ele se preocupava muito com a união daquela igreja. E aí ele faz esse apelo, né? Que a gente vê isso no capítulo 1, que tanto os judeus quanto os gentios, eles fazem parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E assim nós também hoje fazemos parte desse corpo. Amém? O segundo propósito desta carta era exortar os cristãos a se conduzirem de forma adequada uns em relação aos outros, por causa da união deles em Cristo Jesus. Então a gente vê isso a partir do capítulo 4, que Paulo ele exorta os cristãos ali para que se conduzissem de forma adequada. E no capítulo 6 a gente vê também um dos propósitos dessa epístola, que é equipar o cristão para a batalha espiritual. E é no capítulo 6 que a gente tem o texto lá, que é a armadura do cristão. Então, é nesse propósito que foi feito a carta aos Efésios. Tá bom? Amém? E esse propósito era não só para a igreja de Éfeso, mas para toda a igreja do Deus vivo. E esses propósitos a gente vê que até nos dias de hoje são necessários. Amém? Então é nesse contexto que Paulo ele escreve não só a carta aos Efésios, mas também de dentro da prisão Paulo escreve aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon. Então ele escreve essas 4 cartas dentro da prisão em Roma. E aqui a gente vai entrar na lição. Amém? O texto do dia é esse aqui, ó. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus. Amém? É um versículo muito forte, é um versículo muito ousado, assim, porque Paulo ele estava preso e a gente vai ver depois, vai estudar que a fé de Paulo para com Deus era tanta que ele sabia que se ele ajoelhasse ali naquela prisão e orasse, Deus iria atender a oração dele. Isso é ter fé, isso é ter intimidade. A gente vai ver como que funciona isso durante a lição. Amém? A síntese está escrito o seguinte: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Como eu tinha falado, Paulo, para fazer essa oração quando ele estava escrevendo a carta, ele precisava ser ousado, e para ser ousado a gente precisa ter o quê? Intimidade com Deus, fé. E é isso que a gente está aprendendo durante essa lição, que a oração e a leitura da palavra nos leva a ter mais intimidade com Deus. E é isso que todos nós devemos buscar, intimidade com Deus, para que Ele possa vir sobre nós e nós possamos fazer a vontade que Ele tem para nós. Amém?
Então vamos lá. Ainda na introdução, aqui na lição, o texto bíblico que a gente vai ler encontra-se em Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Eu vou ler aqui e você aí leia também. Vou esperar aqui um pouquinho. Se você tem sua revista, abra sua revista aí. Se você está sem a sua revista, acompanhe pela Bíblia. Amém? Já pegou a sua Bíblia? Abriu Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Vou começar a ler aqui, ó. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. E esse gloria na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. É um texto muito bonito aqui, Paulo orando pelos cristãos ali em Éfeso. E aí a gente vai entender um pouco mais desse texto durante esta lição. A introdução vai dizer a seguinte: Paulo, na prisão em Roma, provavelmente levando-se em conta as informações que temos, sente a necessidade de escrever à igreja em Éfeso. Então a gente vê aqui que Paulo aqui, ele estava preso. A Bíblia nos informa que ele estava preso quando ele escreveu aquela carta. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e as boas notícias chegaram até o apóstolo, que buscou escrever-lhes uma carta. Então Paulo ali na prisão, ele decide que vai escrever uma carta aos Efésios, porque ele ficou feliz em saber que aquela igreja estava crescendo, estava se fortalecendo. E em meio às suas letras e reflexões e apontamentos, Paulo foi impelido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. É essa oração que estudaremos nesta semana. Então a gente vai ver lá, a gente acabou de ler aqui Efésios 3, 14 ao 21, que é a oração que Paulo fez para os cristãos ali em Éfeso. Mas essa oração não é só para aqueles cristãos que estavam lá. Essa oração é para nós também nos dias de hoje. E aí eu te pergunto, imagina a fé, a intimidade e a ousadia de Paulo durante essa oração. E a pergunta que fica é: como anda a sua intimidade com Deus? Você tem se colocado de joelhos para orar? Fica essa reflexão, já aqui nessa introdução. Para que nós possamos ter intimidade com Deus, nós precisamos falar com Deus. Intimidade, você não tem intimidade com uma pessoa se você não conversa com ela. Se a gente não conversar com Deus, se a gente não falar para Deus os nossos problemas, os nossos segredos, coisas que ninguém sabe, ninguém ao nosso redor sabe. Mas Deus, ele já sabe, mas ele quer que você conte para ele. E quanto mais você conta seus segredos para Deus, quanto mais você conta seus problemas para Deus, quanto mais você conta a sua intimidade para Deus, mais Deus se torna íntimo de você. E essa intimidade vem com poder também, vem para que nós possamos
estar ligados com Deus. E aí é nessa intimidade que Deus ele fala conosco. É nessa intimidade que Deus ele nos impulsiona para fazer o seu trabalho, para fazer a obra que ele tem para nós. Então aqui na introdução já fica essa reflexão. Como anda a sua intimidade com Deus? Você tem tido intimidade com Deus? Fica essa reflexão e já vamos aqui para o tópico 1. Tópico 1. Uma oração ousada. O cuidado para com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Paulo estivera anos antes nessa cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. O conteúdo da carta é para a igreja em Éfeso, mas também se esperava que ela chegasse até outras igrejas na região, como a igreja de Laodiceia, por exemplo. Então, Paulo ele escreve aquela carta aos Efésios, só que ele espera que não chegue somente aos Efésios, ele espera que essa carta chegue a toda aquela região. É por isso que essa carta é considerada uma carta para a igreja de Deus e não somente para a igreja de Éfeso. Por isso que ela é tão importante também nos dias de hoje, porque ela nos ensina muitas coisas que os cristãos lá atrás estavam passando e que ainda hoje a gente passa. Amém? Uma coisa é certa, essa carta também chegou até você e a mim. Glória a Deus. Então a gente vê aqui que essa carta, como eu falei, ela aborda assuntos atuais, tanto para aquela época, tanto para a época de hoje. Vamos continuar aqui. A oração que estamos estudando é um dos conteúdos desta carta e expressa o sentimento profundo do comprometimento com a continuidade e o êxito daquela igreja. Então a gente vê aqui que Paulo, ele era, mesmo estando longe daquela igreja, ele ainda se preocupava, ele ainda era o pastor daquela igreja. E como todo pastor, ele também se preocupava com o crescimento espiritual daquela igreja. E é por isso que ele escreve essa carta, porque ele fica feliz em ouvir aquela igreja está crescendo, aquela igreja está sendo referência naquela região. Mas também é uma oração que se estende para todos os cristãos. Quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por vocês, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. Então, a gente pode ver nessa oração o amor de Paulo, o carinho que o pastor tinha por aquelas ovelhas. Devemos também seguir o exemplo de Paulo e pedir para a igreja nos tempos de hoje seja fortalecida pelo Espírito Santo. Pois hoje a gente encontra assim, um momento, principalmente devido à pandemia, onde muitos cristãos estão desesperados, eles estão fracos na fé. E depende de nós orarmos também por estas pessoas que estão fracos na fé. Porque devido à pandemia, devido ao desemprego, devido a mortes na família, pode ser que muitas pessoas fiquem fracas na fé, se desanimem aí na igreja. Eu peço se a gente prestar atenção, antes da pandemia, alguns templos eram cheios de pessoas. Se a gente for ver antes de fechar o lockdown, antes de ter tudo isso, quantas pessoas estavam indo para a igreja? Quantas do último lockdown antes desse que teve, quando a igreja voltou a funcionar, quantas pessoas voltaram para a igreja? Você sentiu falta de alguém?
Você foi atrás desta pessoa para saber o que aconteceu, porque ela não estava indo? É outra reflexão que a gente tem que ter. Nós, assim como Paulo, a gente tem que ter ousadia, tem que ter essa intimidade com Deus para pedir para Ele também fortalecer essas pessoas. Porque Paulo, na carta aos Efésios, ele fala: Senhor, fortaleça-os. E assim nós também temos que fazer: Senhor, fortaleça aqueles que estão fracos na fé. Você tem feito isso? Você tem orado por esses irmãos que estão se distanciando do amor de Deus, estão se distanciando da igreja? Você tem orado por algum irmão que tem passado necessidade? Você tem ajudado? Porque é esse o nosso intuito aqui, não é só viver neste mundo. Nós temos que ser ousados como Paulo foi ousado em orar por aquelas pessoas que estavam em Éfeso. Nós temos que orar pelos nossos irmãos que estão fracos na fé, que estão padecendo necessidades. Este é o nosso intuito aqui na terra também. Não é só do seu pastor, não é só do diácono, do presbítero. É você também que está aí ouvindo essa mensagem. Esse é o nosso intuito. Orar pelos nossos irmãos que estão fracos, que estão padecendo necessidades. Amém? Subtópico 2. Ele fala assim, ó: de joelhos é melhor. Esse é o tema. Paulo está preso em Roma e sente-se movido a dirigir-se aos cristãos, falar-lhes e, impondo-lhes as mãos, orar. Mas ele está preso. Como fazer? A resposta é simples. O apóstolo é um homem espiritual, maduro e com uma fé inabalável. O seu corpo era físico e limitado, mas o espírito que nele habitava era onipresente e onipotente. Os sentimentos de Paulo nos abraçaram até hoje. A carta do apóstolo fala conosco até os dias atuais. A oração deste homem de fé é instrumento da bênção de Deus. Desculpa aqui. É instrumento da bênção de Deus na vida dos cristãos, enquanto estiveram confessando a Cristo, crendo em Deus e dirigidos pelo Espírito Santo, fazendo a diferença em um mundo que clama. Aos judeus de então, não era costumeira a oração de joelhos. Quando oravam, ficavam de pé e erguiam as mãos. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, jogou-se ao chão de joelhos e clamou. Não podia ir fisicamente até Éfeso, mas de joelhos podia subir até o trono da graça de Deus e pedir com ousadia: Pai, fortaleça-os no espírito, habite Cristo nos corações, permita-lhes conhecer o incompreensível e enche-os da tua plenitude. Paulo, ele não ficou de joelhos ali por ficar. Ele sabia que ficar de joelhos ali é como ficar curvado, é como se prostrar a Deus. E é por isso que ele se prostra, se ele fica de joelhos ali. O versículo 14 fala: por causa disso me ponho de joelhos perante ao Pai, nosso Senhor Jesus. Ou seja, ali ele estava se prostrando. Muitas vezes a gente tem dificuldades de orar, algumas pessoas têm dificuldades de ficar de joelho, mas esse não é o intuito, a questão não é só ficar de joelhos, porque não adianta você se ajoelhar, só que você não ter ali a sua oração não ser válida, vamos colocar assim. Não adianta você estar ali ajoelhado, mas o seu coração está em outro lugar, entendeu? Ali Paulo ele se prostra, ele se ajoelha, ele se prostra, ele prostra o seu coração está intimamente ligado com aquele ato, se curvando perante o Deus Todo-Poderoso. E curvado perante Deus
Ali ele começa a orar, sabendo que qualquer coisa que ele pedisse naquela hora, Deus estaria ouvindo e trabalhando em favor dele. Então, o que a gente tem que imaginar aqui? A questão não é se prostrar e ficar de joelho, porque hoje muitas pessoas não conseguem, porque tem limitações, porque tem algum problema físico, então muitas pessoas não conseguem ficar de joelhos. Mas a questão é o nosso coração. Onde está o nosso coração quando oramos? Será que o nosso coração está ligado em Deus? Será que o nosso coração está ligado no pedido que iremos fazer a Deus? Será que o nosso coração está contrito ali, querendo falar com Deus? É isso que a gente tem que pensar. De joelhos é bom orar? Eu gosto muito de orar de joelhos. Mas se você não puder orar de joelhos, ore com o seu coração prostrado ao Deus Todo-Poderoso. E desta forma, sem dúvida, Ele vai ouvir a sua oração. Amém? Devemos seguir o exemplo de Paulo também, sempre com intimidade com Deus, convictos de que nele somos mais que vencedores. Então, quando a gente for orar, a gente tem que ter fé que Deus ele está escutando a nossa oração e ali buscar ter intimidade com Deus, porque em Deus nós somos mais que vencedores. Quando oramos com fé, o impossível ele se torna real e somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Quando nos ajoelhamos, o Pai que tudo vê, ele se inclina para nós e escuta o nosso clamor. Então, se você não tem o costume de orar, ore com o seu coração prostrado a Deus. Se você não pode se ajoelhar, se curve o seu coração a Deus, porque é aí que Ele escuta a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor. E quando Ele escuta o nosso clamor, quando a gente tem intimidade, quando a gente tem fé, coisas impossíveis acontecem. O irreal, o impossível, ele se torna real. Amém? Então fique com isso no seu coração. Quando você for orar, ore com o coração prostrado ao Deus Todo-Poderoso. Não ore de qualquer maneira. Se você não puder se ajoelhar, curve o seu coração a Deus. Imagine que você está orando ali, falando face a face com Deus, porque Ele vai escutar a sua oração. A Bíblia fala, a oração dos justos tem muito em seus efeitos. E eu vejo aqui que a oração de Paulo, ali naquele lugar, surtiu e surte efeito até os dias de hoje. Amém? Vamos para o subtópico 3. A ousadia de Paulo presente na oração. A ousadia de Paulo. A ousadia de Paulo presente na oração aos Efésios nos impressiona. Ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Podemos ter uma ideia do alcance das petições, mas jamais conseguiremos um retrato fiel de quão profunda e significativa são essas solicitações. Então, naquele contexto, Paulo, ele pede ali, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, Paulo ali na prisão, ele pede para que Deus ele conceda poder pelo Espírito no homem interior, ou seja, no nosso homem interior. E conhecer o amor de Cristo, poder descompreender com todos os santos qual seja largura, comprimento e altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo
Então ali ele pede para que Deus nos revele o amor, revele àqueles cristãos o amor de Cristo. Imagina essas petições de Paulo para aquela igreja. Nós estamos... Desculpa, irmão, só aqui, deixa eu... A maturidade do apóstolo Paulo o leva a ousar a pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano, que possamos, assim como Paulo, não nos conformarmos quanto ao que vivemos e sabemos acerca de Deus. Precisamos, movidos por tal ousadia, ansiar por ir muito além, de modo que as nossas experiências já não sejam mais suficientes. Devemos almejar cada vez mais a presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. O apóstolo estava preso, mas livre no espírito. Seu corpo físico estava limitado ao cárcere, mas suas orações ousadas iam longe em uma verdadeira revolução na forma do relacionamento dos homens com a vida espiritual. Não bastava ouvir falar acerca de Deus, era necessário experimentá-lo de forma intensa e progressiva. De joelhos, as limitações e frustrações e temores se dissolviam, e Paulo sentia-se infinitamente mais forte, porque nele operava o Espírito Santo, e o mesmo Espírito que estava em Paulo fortalece a igreja e opera em cada um de nós. Vemos aqui, irmãos, que a ousadia de Paulo vem da intimidade que ele tem com Deus e de sua fé inabalável. A intimidade com Deus nos faz experimentar coisas que para nós, para qualquer um, seria impossível. A gente vê o exemplo, o apóstolo João, quando estava ali na ilha de Patmos. Deus revelou somente para ele como será o fim dos tempos. Imagina a intimidade que João tinha com Deus. E assim a gente vê ali os apóstolos, ali só eram 12 apóstolos, só que tinham 3 ali que eram mais íntimos e foram os que viveram coisas gloriosas com Deus. Eles estavam no Monte da Transfiguração, eles estavam quando Jesus foi entregue. Então, são coisas que só quem tem intimidade com Deus vai viver. Hoje, talvez você não tenha essa intimidade. Talvez você esteja precisando trabalhar essa intimidade com Deus. Assim como eu, assim como várias pessoas precisam trabalhar a cada dia essa intimidade. Mas tenha certeza que quanto mais íntimos de Deus nós ficamos, mais coisas, mais revelações Ele dá para nós. E às vezes essas revelações a gente passa para outras pessoas, ou são revelações para que só nós possamos sentir, só nós possamos ver essas revelações de Deus nas nossas vidas. É isso que a intimidade de Deus faz. Quando nós somos íntimos de Deus, Ele nos dá poder, Ele nos revela as coisas inimagináveis. É na intimidade com Deus que Ele responde às nossas súplicas. É na intimidade com Deus que Ele fala no íntimo dos nossos corações. Muitas vezes a gente está passando por coisas, a gente tem pensamentos, sentimentos que só Deus sabe o nosso coração. Mas é quando nós temos intimidade com Deus é que Ele vem e retira esses sentimentos, retira esses pensamentos das nossas vidas. E, irmãos, aqui eu quero pedir para vocês, tenham essa intimidade com Deus. Trabalhem essa intimidade com Deus, pois é só na intimidade com Deus que nós vamos crescer espiritualmente. Amém? Vamos para o tópico 2 aqui. Tópico 2. O primeiro pedido de Paulo. Fortalecidos pelo Espírito.
O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Esse fortalecimento alcançará nossas mentes, sentimentos, propósitos, desejos, enfim, em todas as questões que se relacionam ao ser humano integral. É o seu interior que move e faz de alguém o que é. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Além disso, enfraquecidos, nós estamos sujeitos às mais duras frustrações e derrotas frente aos desafios cotidianos. Muitas pessoas desanimam, pois têm uma visão meramente humana e limitada de seus problemas e lutas. As forças humanas não são suficientes para vencer os desafios que temos pela frente, pois as lutas vão muito além de nossas possibilidades falíveis e limitadas. Paulo pede para que pelo Espírito Santo sejamos fortalecidos em nosso homem interior. As fraquezas e limitações humanas nos fazem desanimar, mas o Espírito nos fortalece e nos coloca de pé. É nesse fortalecimento que nossas vidas mudam e conseguimos as forças tão necessárias para reagirmos às influências mundanas. Enfim, é Deus que nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida. Esse poder que opera dentro dos cristãos é fruto de oração, é fruto da ação do Espírito Santo de Deus e acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos e permitimos que sejam refletidas e absorvidas por nossas mentes. Trata-se da interiorização das verdades essenciais da Palavra de Deus em nossas vidas. Aqui, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a guerra entre a carne e o espírito. Paulo, ele sabe que essa guerra existe e é por isso que ele pede para que Deus fortaleça os cristãos daquela igreja de Éfeso, para que Deus fortaleça pelo Espírito. Porque quando nós fortalecemos o Espírito, a nossa carne sucumbe. Só que se a gente fortalecer a nossa carne, se a gente se deixar levar pelos desejos da nossa carne, certamente nós vamos nos distanciar de Deus. Nós estamos em constante guerra entre a carne e o espírito. A gente vê isso em Gálatas 5, do versículo 16 ao versículo 26. E ali, o que você alimenta mais, irmão, é o que mais vai ficar forte. Se você alimenta a sua carne, a carne vai ficar forte. Se você alimenta o seu espírito, o espírito vai ficar forte. Sabemos que essa guerra, ela não tem fim e que precisamos sempre estar fortalecendo o nosso espírito. E como que a gente faz isso? Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. E é assim que a gente vai nos fortalecendo em espírito e em verdade. Você tem fortalecido o seu espírito, irmão? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem jejuado? Nos dias de hoje, com tudo que estamos vivendo, é importantíssimo a gente ter essa noção de fortalecer o nosso espírito. Porque muitos estão sendo os ataques que o inimigo está fazendo na igreja. Os templos fechando, a gente não está podendo mais ir congregar, a gente não está podendo mais ficar unido com os nossos irmãos. Então, a gente está passando por um período onde muitas pessoas, que, como eu disse no início da lição, estão ficando fracas na fé. Fracas porque não buscam a Deus, fracas porque acontecem coisas na vida dessa pessoa que desanimam. Então, a gente precisa sempre o quê? Nos fortalecermos no Espírito. Como eu disse, lendo a palavra, orando, jejuando. Precisamos buscar sempre este fortalecimento. Às vezes, podemos estar fracos devido às lutas diárias,
desanimados, abatidos, e é nesses momentos que mais precisamos buscar o Espírito Santo para que ele nos fortaleça, pois é quando estamos fracos e desanimados que estamos sujeitos aos desejos da carne. E esse desejo só pode ser detido pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. A gente já está caminhando para o final. Tem o tópico 2 e o tópico 3 aqui, então vou ler rapidinho para não tomar muito tempo dos irmãos. Amém? O amor de Cristo. Duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve representar ao modo de vida do cristão, arraigados e fundados. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas, como as profundas raízes de uma alta árvore, e fundado como um dos mais fortes alicerces de um edifício. Então, irmãos, o amor de Cristo, ele precisa ser como uma grande árvore, que as suas raízes são profundas, para que ela fique em pé. Essas árvores enormes que a gente tem, que a gente vê nas praças, nos parques, para que ela se sustente, a raiz dela tem que ser profunda. Se ela estiver com a raiz ali só na superfície, certamente ela vai cair. Então, a raiz da árvore tem que ser muito funda para que ela possa crescer mais e mais e consiga se sustentar em pé. Assim também os grandes edifícios, os grandes prédios, também têm que ter os seus alicerces bem fundo. Se a gente for ver, quando vocês passarem em frente a uma construção de um prédio, tente enxergar lá dentro a profundidade que eles cavam, para que eles possam fazer o alicerce daquele prédio. Então, o amor de Cristo tem que ser igual para conosco, como uma árvore com suas raízes bem profundas e um prédio com seus fundamentos, com o seu alicerce bem profundos também. O amor de Cristo é o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento. Por amor, um pai abre mão do alimento para ver o filho saciado. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas de nossas vidas são impulsionadas a partir desse amor, desde as ações mais simples até as decisões mais complexas. Todas são mobilizadas e desenvolvidas a partir de uma base de sustentação chamada amor de Cristo em nós. Nós devemos sempre estar ligados a esse amor, ao amor de Cristo, pois é esse amor que nos sustenta. Foi esse amor que nos salvou. E se a gente for analisar, Cristo, ele não é um Marte. Ele, por exemplo, ele não foi morto por causa do que ele pregava. Ele se entregou. É diferente se Cristo ele não foi morto, ele se entregou. São duas coisas extremamente diferentes. Quando você se doa, você faz um sacrifício. E o sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar foi o maior sacrifício de todos os tempos, porque é graças ao amor de Cristo que se entregou por mim e por você que hoje estamos aqui, hoje estamos de pé. Então, é graças a esse amor, porque se Cristo ele não tivesse se entregado por mim e por você, nós não estaríamos aqui hoje. E quando nós entendemos esse amor, quando nós entendemos o amor de Cristo para conosco, nós somos impulsionados a fazer grandes coisas aqui nessa terra. Amém? Vamos para o tópico 3. Como compreender o amor de Cristo para conosco? Este é o último tema desta lição. E aí eu vou correr aqui para a gente
terminar aqui com 50 minutinhos de vídeo, tá bom? Como compreender perfeitamente esse amor? Temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência. Será que podemos ter nossas vidas todas a plenitude de Deus? Será que a gente pode conhecer o amor de Cristo? Será que a gente pode ver esse amor? Isso é o que a gente questiona nessa parte da lição. Você sabe o quão grande é o amor de Cristo por nós? Independente do que está escrito, você já experimentou esse amor? Tais propostas se mostram por demais inatingíveis para nossas vidas, não é mesmo? O que Paulo tinha em mente quando se dirigiu como petições ao Senhor? Essas são experiências que precisamos buscar, pois são todos nós cristãos. Mas somente as alcançaremos se buscarmos uma total dependência do Espírito Santo. Nós, pela nossa fragilidade, porque nós estamos aqui, nós somos carne, irmãos, nós somos pecadores. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos compreender esse amor. Mas como que a gente consegue compreender esse amor? Nós não podemos compreender esse amor, mas podemos senti-lo dentro de nós. Basta nos permitir estar ligado em Cristo. Esse amor não é explicado com teorias, mas com uma íntima e progressiva comunhão com Deus. Então, sem comunhão com Deus, você jamais vai saber o que é esse amor, você jamais vai poder sentir esse amor. Eu não sei se vocês lembram quando vocês se converteram, mas provavelmente aquela pregação que estava ali, o pregador estava pregando naquele dia, essa pregação te tocou. E foi ali que você começou a sentir o amor de Cristo por você. Ali você começou a ter ideia de que havia alguém que te amou tanto e se entregou por você na cruz. Mas se a gente não continuar, depois da nossa conversão, a buscar esse amor, a buscar a comunhão com Deus, nós nunca vamos sentir esse amor e nunca poderemos entender. À medida que mergulhamos nesse amor, podemos alcançar lugares inimagináveis e ver aquilo que os olhos naturais não vê. Esse amor nos impacta e nos faz sentir coisas que são inimagináveis pela mente humana. E aqui acaba a nossa lição. Então, irmãos, busque esse amor. Releia esse texto e veja como Paulo fez essa oração. Paulo tinha uma intimidade com Deus, Paulo tinha comunhão com Deus. Por isso que Paulo ele era ousado na presença do Senhor. Por isso que Paulo fez muitas coisas na presença de Deus. E não é diferente nos nossos dias de hoje, irmãos. Eu quero deixar aqui claro para você. Se você buscar intimidade com Deus, se você buscar fé, se você buscar comunhão, certamente Deus vai mostrar para você coisas que ninguém nunca viu. Deus vai revelar para você coisas que ninguém nunca imaginou. Deus vai fazer com que você faça coisas que nunca ninguém fez. Então, é esse amor de Cristo que Paulo pede para que Deus coloque nos Efésios. É essa intimidade, é isso que nós temos que buscar nos dias de hoje. A intimidade que Paulo teve com Deus naquele lugar escuro, sujo, sem luz. Paulo ali, ele tinha certeza que podia estar ali, preso, mas Deus estava olhando por ele ali naquele lugar. Nós temos que ter certeza nos dias de hoje que onde quer que nós estejamos,
Deus também está ali. Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer que você busque a Ele mais, irmãos. Então, busque a Deus com toda a sua força, para que possamos orar pelos nossos irmãos, para que possamos ser como Paulo foi e orar por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão desanimados na fé, irmãos. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui neste momento. E vamos para a conclusão, e aqui a gente termina a nossa lição. Conclusão. Nessa lição podemos aprender uma valiosa verdade. É o amor de Deus que impulsiona a igreja em sua missão diária, levar a todos os povos o ide do Mestre amado e manifestar o reino de Deus na dimensão presente. Enquanto vivemos essa verdade, é desenvolvida a nossa confiança acerca do que o Espírito de Deus faz por meio de nós, que vai muito além do que podemos imaginar. Isso permite que todos os que são alcançados pela mensagem tenham oportunidade de se sentir o desejo de salvação e sede para a vida eterna e a certeza da restauração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado desta lição e espero que essa lição tenha falado com você de uma maneira especial. Obrigado a todos e um ótimo domingo. Tchau.